Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e galera, hoje vamos falar sobre a saga dos X-Men, o volume 1, que assim como todo mundo que está elogiando a Panini por trazer esse tipo de material, né, que é a saga do, que a gente já tem a saga do Batman, a saga do Superman, a saga do Demolidor, agora a saga dos X-Men, e mês que vem a gente já tem com a saga da Liga da Justiça. É um formato muito bom, é uma maneira que eu acho que eles encontraram, assim, uma maneira muito bacana deles trazerem as histórias dos personagens em ordem cronológica. Isso era uma coisa que eu acredito que estava faltando muito no universo de quadrinhos no passado, porque a gente tinha as coleções históricas Marvel, né? E só que eram assim, eram histórias picotadas que falavam ou sobre um determinado personagem ou sobre uma determinada trama. E tinha as últimas que começaram a ser cronologicamente, mas aí veio a coleção histórica Marvel e agora a gente tem a coleção da saga. E aqui eu vou falar sobre os X-Men, que os X-Men é um grupo que eu particularmente gosto muito, muito mesmo, só que infelizmente eu não li tantos materiais deles. Então eu vi esse encadernado como uma oportunidade para começar a ler os X-Men. Só que o problema é que é o seguinte, eu, assim, li esse encadernado, eu entendi o que ele quis passar e tudo mais, só que eu senti falta de algumas coisas que eu particularmente eu não li e que faz falta aqui para essa história. Uma delas, que faz referência assim, de cara sobre um acontecimento bem importante que teve dentro da cronologia dos X-Men, foi a morte da Fênix Negra, que tem lá nos encadernados do X-Men Fênix Negra. Esse aí eu cheguei a ler, então até aí ficou tudo bem. Mas aí tem, por exemplo, a saga da Ninhada, que saiu, se eu não me engano, na coleção histórica Marvel. Tem até algumas referências aqui. E também o Eu Wolverine, que é do Chris Claremont com o Frank Miller. E, então são histórias que eu não li, mas que eu senti muita falta, porque assim, para entender, compreender melhor esse encadernado. Além disso, claro, nós temos também os Novos Mutantes, que também é do Chris Claremont, e acho que toda a fase em si, né, do Chris Claremont com o John Byrne, né, que a gente tem dos encadernados do Magneto Triunfo, Dias de um Futuro Esquecido, aí depois a gente passa, né, para os Novos Mutantes. Então, eu acredito que todos esses encadernados, todas essas fases, se você leu perfeitamente, muito bom, você consegue pegar esse encadernado e colocar ele e ler ele assim logo de cara e entender tudo numa boa. Mas se você, que nem eu, que não chegou a ler tantos materiais dos X-Men, talvez você se sinta um pouco perdido nesse encadernado. Assim, eu fiz algumas pesquisas, falei até com bastante gente sobre essa saga dos X-Men, aí eles, à medida que a gente foi conversando, eu fui, digamos, me atualizando, né? Mas esse encadernado conta com muitas histórias assim impressionantes e muitas coisas bacanas sobre os X-Men. Inclusive, eu acho que esse encadernado é a história onde eu mais vi uma participação assim forte, né, um foco maior na Tempestade, porque assim ela termina logo depois em que a Jean Grey ela acabou morrendo lá na saga da Fênix Negra. Só que, e assim, os X-Men eles estão abalados, eles passaram por uma reformulação, né? Tanto que o Scott ele saiu dos X-Men e a Tempestade ela assumiu a posição de líder dos X-Men agora. E então acontece que ela se encontra nesse dilema de o que ela pode fazer, como que ela deve agir como uma líder. Porque enquanto ela estava na África, e isso ela até fala que ela era retratada como uma deusa. E aqui ela é retratada como uma líder, como uma pessoa que precisa ajudar tanto os X-Men, tanto os mutantes, quanto a própria humanidade. Então ela se encontra nessa posição. Tanto que é nesse encadernado onde ela resolve assim mudar completamente o visual, né? Aquela visual de deusa que ela tinha, colocar um visual mais punk assim, né? Com um moicano, aí ela começa a usar uma jaqueta, é muito bacana. Tem um confronto dela também com a Calisco, e além dela ser líder dos X-Men, ela acaba sendo líder dos Murdochs também, e que, pô, é uma luta super interessante, super importante. Aqui nós temos também a Vampira que ela pertencia à parte à Irmandade de Mutantes, tanto que ela tem um confronto, um conflito, né, bem grande com a Carol Danvers,
Então a gente descobre um pouco o que ela fez com a Carol Danvers, sim, a Carol Danvers, a Capitã Marvel do universo Marvel, que na época era Miss Marvel e que agora aqui ela se chama Binária. Então a gente vê a aceitação dela no grupo e a gente vê também o casamento do Wolverine, que envolve toda aquela parte que eu falei para vocês do Eu Wolverine lá atrás, que aí aqui seria basicamente a continuação. Temos um dos arcos que eu acho muito interessante também, que eu tô louco para ver o próximo volume, que é em relação ao Ciclope. Ciclope que ele conhece uma mulher chamada Madeline, e ela é muito parecida com a Jean Grey. Várias coisas, vários elementos que aconteceram na vida da Madeline casa muito com as coisas que aconteceram com a própria Jean Grey. Então ele fica nesse dilema e se é tipo uma reencarnação, né? Tem uma hora que aparece a Fênix. É muito assim, é muito interessante mesmo. É um encadernado assim que ele é cheio de ação, tá? Então ele é bem frenético. Tem a questão dos balões também. A gente também vê uma participação grande da própria Kitty Pryde, que na época ela se chamava Ninfa, né? Tanto que tem até uma parte aqui em que vários desenhistas, né, vários roteiristas quiseram fazer um uniforme novo. A gente tem a questão do Professor Xavier também, o Professor Xavier que ele está junto com a Lilandra, que a Lilandra é uma alienígena do planeta Shi'ar, em que a Jean Grey acabou destruindo o planeta lá na saga da Fênix Negra. Então ela tá junto com o Charles Xavier, tanto que os dois eles têm um romance bem bacana, e o Charles ele tá tipo se readaptando no corpo dele, porque o que aconteceu isso nas histórias passadas é que ele acabou transferindo a sua mente para um outro corpo, para um clone dele. Então ele tá meio que se reabilitando nesse novo corpo. Assim, são histórias muito legais mesmo. E assim, cada história, a gente pode dizer que cada história ela é diferente, né? Ela foca em um personagem diferente, mas ao mesmo tempo em várias tramas ela acaba se interligando uma com a outra. Então, que nem nós temos a primeira história, que ela é focada na Kitty Pryde, nós temos as outras histórias que ela é mais focada na Tempestade, e nós temos a última história, né, que é focada no Wolverine. Mas como eu disse, todas essas histórias, apesar delas terem um foco maior em determinado personagem, elas ainda assim possuem uma ligação. Então, assim, eu gostei muito. Eu vou continuar acompanhando a saga dos X-Men, por mais que eu acabe ficando perdido. Mas eu achei bacana, foi um exercício bacana esse que eu fiz, beleza? Então, essa fica a minha recomendação aqui para a saga dos X-Men. Vale muito a pena. Mais uma vez, parabéns para a Panini por ter trazido nesse formato. E assim, à medida que eu for trazendo, se esse vídeo acabar se tornando muito relevante, né? À medida que eu for comprando, eu posso trazer a resenha de cada um dos volumes. Comentem aí o que vocês acham sobre a saga dos X-Men, sobre o próprio X-Men. É um grupo que você gosta? Cara, é um grupo que eu particularmente gosto bastante, mas que nem eu disse, eu não li muita coisa deles ainda, então chega nessas horas eu fico meio que perdido, né? Mas fazer o que, né? Então, assim, soca esse dedo mutante aí no like, comentem aí embaixo também sobre os X-Men. Você gosta dos X-Men? O que você acha sobre isso, sobre esse grupo? Para mim, sinceramente, mesmo eu não ter lido, é o maior grupo da Marvel, beleza? E eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!